Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã gloriosa, início de semana, vamos que vamos, estudando a palavra de Deus, nada melhor do que iniciar a nossa semana, o nosso dia, estudando a palavra do nosso Senhor. E nós estamos no nosso estudo sobre o livro de Cantares, o terceiro livro de Salomão, o último livro dele, o livro de Cantares, uma poesia extraordinária que mostra a relação do esposo com a esposa, também metaforicamente, simbolicamente, fala da relação íntima e de comunhão espiritual entre a igreja e Jesus Cristo, seu noivo, o amado da sua alma. Então eu tenho certeza que temos coisas maravilhosas para aprendermos juntos através do texto sagrado. Abre o seu coração, deixa Deus falar com você, aperte os seus cintos, abre o seu coração e deixa Deus falar conosco através do texto sagrado. Cantares capítulo 4, versículo 1 diz, o esposo diz: como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os da pomba e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa e as tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos os broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. A esposa diz: antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. O esposo diz: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cume da Amana, do cume do Senir e do Hermon, que eram montanhas, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebatastes-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romãs, como frutos excelentes, a rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cínamo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fontes dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. E ao final a esposa responde: levanta-te, vento forte, vento do norte, e vem tu, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha, meu amado, para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Cantares, capítulo 4, são 16 versículos de lições preciosas para o nosso coração. Qual é o tema central de Cantares, capítulo 4? A admiração do amado. A admiração do amado. Vemos aqui a celebração da beleza singular da noiva como um reflexo da santidade e perfeição que Cristo vê em sua igreja redimida. Então, esse é o tema central, a admiração do amado. Vemos em primeiro momento aqui, primeiro pontinho, elogios à beleza física, né? O amado declarando o seu amor, o seu afeto, a sua esposa, sua amada. Elogios à beleza física, de 1 a 5. Primeiro vemos na descrição poética, vemos o traço físico, né? Olhos como de pombas, ele diz no versículo 1. E o significado literal é pureza e inocência. O significado espiritual são os olhos fixos em Cristo.
Hebreus 12, 2 nos ensina isso. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos precisam estar nele. Segundo traço físico aqui, descrito de forma poética, são os cabelos como rebanhos. Versículo 1 ainda, significado literal, fala da vitalidade e da abundância. Significado espiritual, a submissão à autoridade de Cristo. 1 Coríntios 11, 15. A igreja, a noiva, precisa ter submissão à autoridade de Jesus. Terceiro traço físico, dentes como ovelhas. Significado literal, saúde e integridade. Saúde e integridade. Significado espiritual, uma palavra que nutre sem ferir. Efésios 4, 29 fala que da nossa boca deve sair apenas palavras que edificam. Outro traço físico, lábios como fio de escarlate. O significado literal, fala graciosa. E o significado espiritual, a confissão da fé, a declaração da nossa fé, Romanos 10, 9. Outro traço físico, faces como romã. O significado literal, beleza e vivacidade. E o significado espiritual, a alegria que nós temos na presença de Deus. Salmo 16, versículo 11. Outro traço físico, pescoço como uma torre. Fala da força e da dignidade. E como significado literal, como significado espiritual, a fé inabalável. 1 Coríntios 16, 13. Os seios como crias, outro traço físico, que ele elogia sua noiva, sua esposa, a amada da sua alma. Significado literal, fertilidade e nutrição. Seios como crias. E o significado espiritual, discipulado e cuidado. E frutificação também. 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 8, tá bom? Então vemos um princípio teológico na parte B do versículo 1. Teus olhos de trás do teu véu. Vemos aqui uma beleza reservada apenas ao seu amado, né? O véu aqui é no sentido de se proteger a outros amores, a outras pessoas, e a sua beleza, a sua intimidade, dada, reservada apenas ao seu amado. Isso trazendo para nós, a igreja, a santidade da igreja precisa ser visível a outros, mas precisa ser visível principalmente a outros não. A santidade da igreja é visível apenas a Cristo. Somente Cristo precisa ver e perceber a nossa santidade, a nossa intimidade é com Ele e somente com Ele. A nossa beleza, sempre lembrando que beleza, no ponto de vista da palavra de Deus, é santidade. Por isso que existe até o termo, na beleza da tua santidade, quando se refere às perfeições de Deus. A santidade da igreja é visível apenas a Cristo e somente a Ele na sua intimidade com o Senhor, tá bom? Segundo pontinho, a declaração de perfeição, de 6 a 7. Vemos uma pausa antes da intimidade, no versículo 6, até que refresque o dia, diz ela. E é interessante, né, que vemos aqui o respeito ao tempo do amor. Nós temos falado várias vezes, né? Não desperte o amor antes do tempo. Então vemos aqui um respeito ao tempo do amor. E também é uma alegoria, né? Uma preparação para a comunhão plena com Cristo, no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus. Vemos também uma beleza sem mácula, sem mancha, no versículo 7. Toda formosa és, não há defeito, né? Diz o noivo à sua noiva. Aqui nós vemos a declaração de perfeição, apesar das imperfeições humanas, né? Cristo vê a igreja através da justiça dele mesmo, da própria justiça de Cristo. Efésios 5, 27, até porque nós fomos pela fé, mediante a graça de Deus, justificados por ele em amor. Terceiro pontinho, um convite à comunhão íntima, de 8 a 15. Vemos um chamado para abandonar as fortalezas, né? E vem do Líbano, ou seja, saírem das fortalezas, a noiva sair das fortalezas, um chamado para abandonar as fortalezas do versículo 8. Vem do Líbano. Então, primeira montanha se chama Amana, e o significado é uma fortaleza da autossuficiência que precisa ser jogada, deixada de lado.
Senir e Hermon, são outros dois montes, falam de alturas do orgulho espiritual, do orgulho humano, que precisa também ser deixado de lado e abandonado. Outra montanha aqui, o Covil de Leões, né? Outro significado, fala de medos paralisantes, que precisam também ser abandonados, fortalezas mentais, que muitas vezes impedem de nós amarmos pessoas e amarmos principalmente o nosso Senhor. Então, o convite é isso, é deixar as alturas humanas pela intimidade divina, é deixar as fortalezas mentais, os enganos, sofismas e fortalezas e medos e coisas que Satanás tenta semear no nosso coração, na nossa mente, a fim de que nós possamos ter essa intimidade com o nosso Senhor e Salvador e com as pessoas que nós amamos, tá bom? Fascínio do amado, nós vemos no versículo 9, quando ele diz, roubaste-me o coração. Vemos aqui uma espécie de efeito avassalador do amor. O termo hebraico significa cativaste o meu coração. E é muito importante isso dentro da relação, tanto de intimidade com Deus, como também nas relações humanas, principalmente marido e mulher, dentro do contexto do casamento. Vemos a excelência aqui do amor, né, de 10 a 11. A Bíblia está dizendo que é melhor do que o vinho, ou seja, uma alegria superior aos prazeres terrenos. Vemos também o termo fragrância e óleo derramado, do versículo 10. Aqui fala da unção do Espírito Santo. O Salmo 133, versículo 2, também faz uma menção disso. Vemos os lábios como mel e leite, palavras que nutrem e curam uns aos outros, né? Que da nossa boca saiam apenas palavras que nutrem e curam um ao outro. Temos também uma metáfora do jardim fechado no versículo 12. Ele diz, você é como um jardim fechado, como uma fonte selada. E aqui tem esse significado de santidade preservada. Fala da pureza conjugal, mas também da pureza na nossa relação de intimidade com Deus, pureza espiritual. Então, é interessante isso, a igreja é propriedade exclusiva de Cristo. Assim como o marido é propriedade exclusiva da mulher e a mulher é propriedade exclusiva do marido, no sentido do amor, da fidelidade, da lealdade, de estarem juntos em unidade, em amor, assim também a igreja é propriedade exclusiva de Cristo, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Aí do 13 ao 14 vemos alguns frutos, né, nesse jardim de amores, nesse jardim de afetos. Primeira planta aqui, primeiro fruto é o romã, né? As romãs, significado fertilidade espiritual, até porque a romãs era um fruto que estimulavam, né, homens e mulheres na sua fertilidade, na geração de filhos, né? Então tem esse significado de fertilidade espiritual. Romãs era um fruto afrodisíaco. Segundo fruto aqui, né? Segunda planta, o nardo. Não fruto, mas planta, o nardo, né? Que significa adoração sacrificial, lá em Marcos 14, versículo 3. Depois vem o açafrão e a canela, que são especiarias. O significado é obras de fé e de amor. Assim, na nossa relação com Deus, precisamos de obras de fé e amarmos a Deus, a nós mesmos e uns aos outros. E mirra e aloés é outro elemento, ou frutos do jardim, que tem como significado um sofrimento que glorifica a Cristo, tá bom? Sofrimento que glorifica a Cristo. Então, todos os principais aromas, diz ele no versículo 14, e aqui fala da plenitude dos dons espirituais. E a fonte das águas vivas, no versículo 15, fonte de jardim, águas vivas, mencionada, fala de Cristo como a nossa fonte de vida, João 4,14, e a igreja como um canal de vida na direção de outras pessoas, João 7,38, a Bíblia diz que nós seremos como rios de água viva na vida de outras pessoas. Mas lembrando sempre que a fonte é Jesus, nós seremos o canal, os rios de água viva, mas a fonte é Jesus. Tá bom? O quarto pontinho, a resposta da noiva para finalizar no versículo 16. Vemos um chamado aos ventos, né? 16a, desperta, vento do norte, vento do sul. Ventos aqui tem o significado de provação no norte e consolação no sul.
Provação no norte por quê? Porque do norte estavam vindo os invasores. Então, provação no norte e consolação no sul, né? Nesse sentido. A igreja aceita todas as estações da vida, mas sempre visando frutificarmos para a glória de Deus, tá bom? Tiago 1, de 2 a 4, fala sobre isso. E vemos um convite final aqui na parte B, do 16, diz: venha, coma o seu fruto. Então, aqui nós percebemos uma entrega total e incondicional. O clímax aqui da comunhão plena, tanto entre um marido e uma mulher, na sua intimidade, na sua comunhão, no seu afeto, no seu amor, mas também o clímax na comunhão plena, na entrega total da nossa parte incondicional, na direção de Cristo, e essa comunhão maravilhosa, intimidade com o nosso Senhor e Salvador, o amado da nossa alma. Quais são os princípios chaves que nós vemos aqui em Cantares capítulo 4? Primeiro conceito, a admiração intencional. A aplicação conjugal é elogiar as qualidades específicas do nosso cônjuge. A aplicação espiritual é que Cristo se deleita em sua igreja. Outro conceito importante que aprendemos em Cantares 4, a santidade reservada. Aplicação conjugal, fidelidade exclusiva entre os cônjuges. Até porque fidelidade e lealdade é o que se requer na vida conjugal, na vida do casal. Aplicação espiritual, a igreja como uma noiva santa, separada, leal, fiel ao seu amado. Efésios 5, 27. Outro conceito importante, a intimidade progressiva. O respeito aos tempos, né? No caso aqui da aplicação conjugal, cada um tem seus ciclos, seus tempos, e a gente precisa respeitar o tempo um do outro, no versículo 6. E a aplicação espiritual, uma comunhão que cresce através da oração, da adoração, do jejum, da meditação na palavra, da comunhão com os irmãos e do serviço aos irmãos. Outro conceito importante é a frutificação. Aplicação conjugal, as plantas aromáticas aqui que eram utilizadas, a preparação do ambiente. Isso é muito importante, né, para que haja frutificação, gerando filhos para a glória de Deus, ou então através da intimidade conjugal, selando, né, de alguma maneira unindo o casal, desfrutando dessa bênção nesse contexto de intimidade conjugal. Aplicação espiritual são os dons espirituais em ação, 1 Coríntios 12, que geram frutos para a glória de Deus. Pessoas salvas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo edificadas, o corpo de Cristo crescendo, florescendo para a glória de Deus. O esquema teológico é admiração, né? É a palavra central, de 1 a 5, onde a beleza aqui é detalhada, gerando perfeição declarada, de 6 a 7. Ela era sem defeito, a sua noiva, sua mulher, seu amor. Também existe aqui uma espécie de convite de 8 a 15, um chamado das alturas, no versículo 8, a excelência do amor, no 9 ao 11, o jardim consagrado, versículo 12, os frutos do Espírito, de 13 a 14, e a fonte divina, o reconhecimento da fonte divina, no versículo 15, que traz como resposta: venha ao seu jardim. Então é muito lindo isso, tá bom? Frases importantes de Cantares 4, guarde aí no seu coração. A mesma voz que diz: não há defeito em ti, é a que declarou: está consumado na cruz do Calvário. Segundo, aí é claro, quem falou isso foi Jesus. Segundo, o jardim fechado não é prisão, mas sim um santuário onde o amor se torna perfume para o amado. Terceira frase, Cristo não deseja visitas esporádicas. Ele anseia por morar permanentemente no jardim da tua alma. Quarta frase, os frutos que agradam ao amado não nascem do esforço humano, mas da terra regada pela graça. E aplicações práticas, para nós encerrarmos, primeiro para os casais, cultivar uma linguagem de admiração mútua. De 1 a 7 fala sobre isso. Segundo, preservar o jardim do casamento com fidelidade e privacidade. Versículo 12. Com relação à igreja, aplicações práticas, valorizar a santidade como uma beleza suprema. Versículo 7.
e frutificar com os aromas dos dons espirituais de 13 a 14, edificando as pessoas e abençoando vidas. Para todo crente, aplicações práticas, aceitar os ventos divinos como agentes de crescimento, no versículo 16, e convidar Cristo para governar cada área da sua vida, é o que nós vemos também no versículo 16. Então, Cantares capítulo 4, resumindo tudo que falamos, revela o olhar do amado. Ele não vê imperfeições, mas vê a beleza daquela que lhe pertence por aliança eterna. Amém? Então, é uma declaração extraordinária de admiração de um noivo pela sua noiva, do esposo pela sua esposa, do amado pela sua amada, da noiva de Cristo, a igreja, pelo seu amado, o amado da sua alma, Jesus de Nazaré. Que possamos aprender todos esses princípios, que possamos crescer na graça de Deus e na glória do Senhor, tá bom? Um abraço para o Reinaldo Ricardo, a Regina Oliveira, a Maria Rosa, ao Jonas Franco, a Tônia Silva, a Aline Maia e a Romilda Ruiz, que estão aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês, um dia abençoado na presença de Deus. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horários de culto, endereço da igreja, as mídias sociais, as informações para contribuições também, se você sentir no teu coração. Também tem todas as nossas informações. Deixa aqui nos comentários também da onde você está nos assistindo, o que você aprendeu conosco, o que Deus falou no seu coração. Pedidos de oração também deixa aqui na descrição, para que a gente possa orar pela sua vida e compartilhe. Aperta aqui no aviãozinho, compartilhe através do seu store, Facebook, WhatsApp, por onde você quiser, compartilhe o nosso vídeo para que nós possamos chegar mais longe, tá bom? Contamos com a sua ajuda, com o seu apoio. Eu quero terminar orando pela sua vida. Amanhã nós temos Cantares capítulo 5, então não perca, vamos continuar nessa jornada linda até o final, Cantares capítulo 8, tá bom? Pai, no nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra gloriosa, por esse ensinamento precioso através do livro de Cantares, capítulo 4, ó Deus, cheio de simbolismo, cheio de figuras de linguagem, cheio de metáforas, ó Deus, mas que revelam o amor de um homem pela sua mulher, da mulher pelo homem, ó Deus, desse amor conjugal, mas ao mesmo tempo também que revela uma realidade espiritual, que é o amor do noivo Jesus Cristo pela sua noiva, a sua admiração, o seu carinho, o seu amor, o seu afeto, o desejo por intimidade um com o outro em amor, com pureza e simplicidade. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque servimos a um Deus que não está longe, um Deus que é perto, perto está o Senhor daqueles que o buscam, diz a tua palavra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e me deixareis ser achado por vós. Pai, nós cremos nisso, nós queremos viver essa graça de intimidade contigo, com a tua palavra, com teus ensinamentos, com os teus princípios. Abençoa cada uma das vidas que estão me ouvindo, que eles cresçam, floresçam, se desenvolvam, ó Deus, se multipliquem, frutifiquem, exerçam dons, talentos, capacidades sobrenaturais, sejam cheios do Espírito Santo, da graça e da glória de Deus, sejam uma bênção para o reino de Deus, gerando frutos para a glória de Deus, e sejam abençoados, sejam belos aos olhos de Deus. Homens e mulheres santos, separados, com vidas piedosas, consagradas, dedicadas ao Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Amém? A Silvana C.F. Soares também, Deus te abençoe, querida. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Amém.